Estamos aqui para mais um encontro de terapeutas do site guardiõesdaluzterapeutas.com.br. E estamos aqui para falar do assunto que a gente mais ama, que são as terapias holísticas. E hoje nós vamos trazer aqui um tema que é muito comum e a maioria das pessoas tem e não reconhece, que é a insegurança. A insegurança, a timidez, a indecisão, porque uma coisa vai puxando a outra. Você é inseguro, aí você não consegue decidir, você é inseguro, aí você tem medo de partir para uma ação, você é tímido, aí você tem medo de falar alguma coisa que você está querendo, precisando falar, ou tomar alguma decisão e não consegue. A insegurança, de um termo geral. O que você acha disso? É um assunto bem amplo, né? Mas, assim, acho que parte, em primeiro lugar, de a pessoa não se conhecer, de querer ter uma referência de várias tantas coisas da sociedade, de crenças, né? De que aí não consegue se assumir, de ter responsabilidade com aquele ato. Então, ou eu fico indecisa se eu vou para cá ou para lá, porque se será que é a minha opinião? Será que é a opinião dos outros? O que os outros vão achar, né? E acaba perdendo a referência de si mesmo, né? Da sua essência. Então, que acaba gerando é, insegurança nas decisões, ou timidez, então eu já uso a timidez para não avançar. Então, é isso, né? O que você acha, Alessandra? Bom, a grande maioria das pessoas, na realidade, eu acredito que tem insegurança, assim como eu tenho insegurança até hoje, mas anteriormente foi muito mais acentuada. Hoje eu já consigo trabalhar com a minha insegurança, né? Mesmo indo com medo, a gente vai, mas eu já consigo ter pelo menos ciência de onde vem a minha insegurança. E você falou sobre tudo, porque assim, a minha é muito bem caracterizada pela falta de conhecimento de mim mesma, né? Então, assim, o que me gera essa insegurança? O que me gera esse medo? Então, eu trago muitas situações de um passado, ou então de muitas vezes de alguma situação no qual eu tive que fazer alguma exposição e eu me senti julgada. Então, assim, quando eu não conheço a mim mesmo, quando eu não me banco naquilo que eu sou, independente se eu tenho os meus pontos positivos ou aqueles ainda que eu preciso tratar, mas quando eu não me banco no sentido de aceitar, me aceitar da forma como eu sou, essa insegurança, ela gera muita ansiedade, gera muito nervosismo, e essa insegurança, ela atua em todas as situações da nossa vida, em todas as questões de relacionamento, em todas as questões de escolha, ou seja, a insegurança, ela não é boa de jeito nenhum, e a gente realmente precisa buscar alguma forma de ultrapassá-la. O que você acha, Mara? Superá-la, né? Controlar, né? Controlar não, é tratar essa insegurança que no meu modo de ver e também nas minhas pesquisas e estudos, eu creio muito, estar muito intimamente ligado a um eu mal formado, né? Porque a gente tem de tudo hoje no mundo, a gente se preocupa com tudo, mas a gente não olha muito para o nosso eu. Também essa insegurança de tudo na vida é a falta de não estar no seu poder pessoal, que é o que a Alessandra falou, de não se banca naquilo, tal. Quando a gente não consegue se bancar dentro de uma situação, enfim, de tudo na vida, é porque a gente não está no poder pessoal da gente. E fora tudo isso, é a questão da formação do eu, porque isso deveria ser ensinado pelos professores na escola, na infância, desde criança, junto com a alfabetização. Além de ensinar a ler e escrever, ensinar a lidar com suas emoções desde pequenininho, para ter uma boa formação do seu eu. É isso que eu creio. O que você acha, Andréia?
Então, é assim, e a gente olhar para o que é o sentimento de insegurança, né? A gente fica meio nervoso, né? Dá um mal-estar ali. Por quê? Porque a gente se sente incapaz. É isso que vocês estão falando aí, né? O nosso alto valor, o quanto que eu me valorizo. E aí eu me julgo menos do que o outro. E aí, como eu me julgo menos que o outro, eu tenho medo do julgamento externo. E aí, por isso que vem a insegurança. E você falou, Mara, de tipo assim, deveria ser aprendido na escola. Eu não falo só na escola, mas lá na sua formação de criança também, né? Quem te criou, pais, ou quem, mesmo qualquer pessoa que criou você, as pessoas deviam ter ciência de que é nesse momento que é importante colocar para aquela criança que ela tem as capacidades dela. E ao invés disso, a gente vai colocando assim, não, você não pode fazer isso, não, você não deve fazer isso, não, você é pequeno para isso. E aí vai criando nela que, tipo assim, ela não pode, ela não tem valor, ela não tem a capacidade. E aí ela vai ficando insegura de tomar uma atitude, ao invés de incentivar. Não, olha, você está fazendo desse jeito? Maravilha, é bonito, mas poderia fazer, e explicando, ó, você poderia fazer desse também, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso, você acha que é certo? Será que não? E conversando, essa conversa com a criança vai tornando ela mais confiante de tomar as decisões dela. E aí é ir direcionando ela para as decisões. Mas a gente faz ao contrário, né? Nós não aprendemos, né? É que nem pais, ninguém nasce com manual, né, de instrução de como criar uma criança, né? Então é só que a gente tem que começar a ter essa visão de que a partir do momento que a gente dá valor ali, ensina a criança a se valorizar, vai te tornar um adulto que se valoriza e mais seguro de si, mais confiante de si, né? O que você acha, Miriam? Eu concordo 100% que a raiz dessa insegurança, da timidez, está na infância, né? Eu também vivi isso até poucos anos atrás, era uma dor, né? Uma coisa paralisante, porque está muito relacionado a como eu vejo o mundo, né? O mundo, nem sempre eu vejo como um lugar onde eu possa me expor, possa me colocar, possa me posicionar, né? Porque às vezes eu não tenho a segurança de entender que às vezes os outros não vão concordar, ou então de assumir o resultado de uma decisão, porque às vezes lá atrás, ou alguém decidiu para mim o tempo todo, ou os próprios familiares não tinham a autonomia também. Então eu me espelho às vezes naquele, né, principalmente a imagem de pai e mãe, né, como eles a postura deles diante da vida. Então a gente começa a criar mais do mesmo, né? Se alguém fez por nós, a gente sempre espera que alguém faça, e aí a gente tem medo de fazer sozinha, que foi o meu caso também, né? E além disso, o que acontece na questão da insegurança excessiva, a gente não se conhece, né? Não sabe o poder que temos. Então, por conta da insegurança, que gera uma coisa muito tensa dentro de nós, uma paralisia mesmo interna, aí a gente se sabota. Porque eu falo, isso eu não gosto de dançar, não gosto de me reunir em grupo, de falar em público, não gosto, mas será que não gosta mesmo? Ou está aliviando a tensão de uma insegurança, porque teme o que o outro vai pensar, né? Então além das dores que isso gera, a gente se auto-engana, né? Um auto-engano do que eu gosto, do que eu não gosto. Né, Jô, você concorda? Sim, com certeza, porque é muito mais fácil você dizer que não gosta do que dizer que está com medo, que está inseguro. Então, ninguém admite que está inseguro. Diz, isso aí eu não gosto disso. Né? Fica muito mais chique, né? Dizer que não gosta. Mas a insegurança, ela vai minando a nossa autoestima, vai minando o nosso amor próprio, vai minando, trazendo, de repente, até inveja, porque você vê uma outra pessoa, de repente, até com menos condições que você, assim, de estudo, né?
e a pessoa lá no sucesso e tal, a dizer, poxa, eu que tenho tanto conhecimento, estudei tanta coisa, e fulana está lá em cima, num alto cargo. Por quê? Porque ela botou a cara e foi em frente, ela não teve medo de arriscar. Porque o grande problema da pessoa insegura é que ela tem o quê? Medo. Medo de arriscar, medo do que o papai vai falar, medo do que a mamãe vai falar, medo do que a vizinha vai falar, medo do que o namorado vai falar, medo, aí fica ali paralisada no canto, e aí não sai do lugar, né? E aí ela mata os sonhos e mata tudo de bom que ela poderia manifestar, expressar. O que você acha disso? Sim, sem dúvida, né? Tem o medo paralisa. E a insegurança, eu acho que um dos caminhos que as pessoas optam para, então, atuar na vida, né? Ou sai da sociedade e acaba se isolando, e se isola também nas suas potencialidades. Então, no caminho para descobrir o que eu sou capaz de fazer, né? Então, aí vai nas crenças, né? Não posso, não quero, né? Que fica mais bonito. E não se questiona, né, de que será que realmente eu gosto, não gosto, quero, o que quero, né? Aí, à medida que o tempo vai passando também, acaba não sabendo o que quer, né? Fica tão assim, não quero, ou não gosto, que realmente acaba não sabendo mesmo, né? E nem sentindo, assim, de experimentar até o sentir, né? O sentir o medo, né? O sentir de que eu estou me limitando, né? Não estou expandindo as minhas possibilidades. E aí, como eu não expando as minhas possibilidades, acabo querendo tirar referências externas, que você falou, né, Jo? Questão do sucesso. Então, a pessoa que lá ocupa um posto X é uma pessoa de sucesso. Será que é o sucesso? Né? Porque às vezes a pessoa tem uma habilidade numa parte e aí consegue um sucesso. E às vezes não é nem assim, porque foi assim, uma pessoa corajosa, é simplesmente porque ela tem uma facilidade naquele ponto, foi lá e fez, né? E conseguiu um posto, mas emocionalmente continua lá. Quantas pessoas de sucesso, né, assim, teoricamente do sucesso, de ocupar postos elevados, então a gente acha que quem está ocupando posto elevado é uma pessoa segura, nem sempre, né, porque emocionalmente pode estar lá, eu estou vestindo a máscara de sucesso, de felicidade, mas no fundo eu estou lá reprimida, não sabendo, né, não estou sentindo, estou insegura, né? Por isso que também começaram a surgir a questão das inteligências emocionais, não só intelectuais, né? Porque eu posso ser ir bem intelectualmente, né? Só, decora que você vai bem nisso, né? E aí, sendo um trabalho que é coisa decorativa, né? Assim, repetitiva, eu decoro, consigo, né? Sucesso naquilo, mas emocionalmente, né, não se gira a inteligência emocional, intelectual, mas a pessoa é péssima para se relacionar com outras pessoas. Então, aí mostra também a questão da insegurança, né? O que você acha, Alessandra? Bom, para muitos, a raiz da insegurança vem realmente lá da infância. Eu posso dizer que a minha está 100% associada a tudo isso que eu passei lá atrás, né? Então, assim, depois que eu fiz terapia, a questão da minha insegurança, ela possibilitou que, pelo menos, eu tomasse alguns passos, eu me atirasse, né? Porque antigamente eu ficava totalmente travada, me tremia toda, não abria a boca, parece que a garganta estava seca. Então, assim, a insegurança, basicamente, ela nos limita em tudo, em tudo. E como eu sei que a minha insegurança vem de situações familiares, né? Já vem lá da questão da minha infância, às vezes a gente quer culpar o outro pela nossa insegurança, né? Porque a gente não teve essa educação, tanto na escola, como também não tivemos em casa, de buscarmos realmente nos conhecermos, né? Mas se a gente for olhar bem por essa situação, os nossos pais, muitas vezes, a gente pega essas inseguranças, vem deles muitas vezes.
Então, são pessoas inseguras que vão criando outros seres que são inseguros também. E tem muita gente que muitas vezes culpa, eu sou insegura porque meu pai fez isso, ou minha mãe fez isso, ou então sempre me podaram, sempre me limitaram em tudo. E é muito interessante você pensar que aquele ser também é um ser, além de ser seu pai. O papel dele nesse mundo é de pai e de mãe, mas ele também é um ser individual que veio aqui para aprender. Ele também tem seus medos, eles também têm suas limitações, eles também têm suas inseguranças. E quando a gente faz terapia, por exemplo, ela consegue abrir muito a mente da gente, no sentido de não querer culpar aqueles que vieram antes de nós, porque eles deram basicamente o que eles puderam para nós. Muitas vezes a questão da nossa insegurança era exatamente que acontecesse alguma coisa de negativo por nós, né, conosco. E que a terapia ajuda muito no sentido da gente não ter que culpar essas pessoas e que a gente comece a tomar as rédeas da nossa vida, porque a insegurança é nossa. E quando a gente tem esse quesito de insegurança, é porque falta realmente muito conhecimento de quem somos nós, né? De conhecimento, de aceitação de quem somos nós. Então, assim, eu gostaria de deixar só essa visão de que eu tenho esse papel realmente de insegura, trago da minha infância, mas eu não culpo aqueles que me criaram, por exemplo, ou que não me deram, por exemplo, exemplos no qual eu pudesse ter essa segurança. Mas que hoje eu busquei um outro caminho, um caminho terapêutico para entender e aceitar quem eu sou. E aí a gente vai dando um passo por vez. O que você acha, Mara? É bem por aí mesmo, sabe, Alessandra? Porque, assim, tem até aquela frase célebre do Cristo, né, de Jesus, que é cegos guiando outros cegos. Então, a gente esperar da família, dos nossos pais, é complicado, porque se eles não estão preparados, eles vão nos dar mais do mesmo daquilo que eles têm, porque a gente dá o que tem, né? Às vezes é muito amor, os pais, né? Mas não estão preparados emocionalmente, porque a grande sacada é lidar com as nossas emoções quando, durante a coisa, tá ali. Se eu tenho uma mente reativa, eu tô no olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Então, eu não tô assim, preparada, eu não tenho um preparo emocional. Então, quem é que pode reverter esse quadro social, eu digo social porque é no morfo, e mudar o morfogenético dessa raça que nós estamos, né, dentro que é um outro tema, evolução das raças, vou entrar nisso, mas é aqueles que estão preparados, são os terapeutas, os psicanalistas, os psicólogos, que eles estão estudando, estão aprendendo, embora há muitos até psiquiatras e profissionais dessa área que ainda não sabem lidar totalmente com as suas emoções, mas estão no caminho. Então, nem é colocar culpa, porque não se trata de culpa, é o que é a real. Eu, como mãe, hoje eu paro nas minhas meditações que eu faço e até na minha psicanálise, porque nós terapeutas também fazemos análise, né? Senão a gente não aguenta. Nas minhas conversas com minha psicanalista, eu falo para ela, nossa, eu agora que eu queria ser mãe. Porque quando eu fui mãe lá com 21 anos, eu reconheço coisas em mim que eu sei que eu passei para o meu filho. Situações da minha gestação, medos do futuro. Mas por quê? Eu volto a falar, né, nessa tecla do eu não estruturado, não, entendeu? Trabalhado na questão do meu eu administrar os meus pensamentos e, por consequência, as minhas emoções. Eu nem fazia ideia, 20 anos de idade, essas coisas que hoje eu lido dentro do consultório e com as pessoas, mas foi assim que é. Tudo é pelo bom, pelo belo, pelo justo, era o que foi. Então,
então vamos agora, daqui para frente, com a análise, a psicanálise ou com as terapias energéticas, ajustar da melhor forma que a gente puder. E com certeza nós vamos chegar lá. O que você acha, Andréia? Então, não há culpados, né? Nós estamos aqui nessa vida para aprender mesmo. Então, não tem assim, eu devia ter feito diferente. Não, você fez o que você fez com a consciência que você tinha naquele momento. E existem níveis de insegurança, né? O que a gente vai olhar mais é quando a gente nota que essa insegurança está nos paralisando. Então, ela está tão grande, tão alta, que está nos paralisando. Porque todos nós temos esse nível de segurança, porque até, às vezes, benéfico. Vamos olhar para essa parte, né? Porque quando é um nível mais equilibrado, de menor intensidade, faz o quê? Faz a gente repensar nas nossas situações, faz repensar qual é a minha atitude. Nossa, eu estou meio insegura naquilo, o que eu posso fazer? Qual que é o meu melhor? Faz eu olhar para que eu dê o meu melhor para aquilo, né? Agora, se é uma insegurança muito forte, né, na pessoa, ela vive com muitos medos, que nem vocês falaram aí, com aquela paralisa ela o tempo todo, ela não consegue avançar na vida, ela não consegue tomar atitude sozinha, ela vive aquela ansiedade, o corpo, até no corpo dela, vem no físico, essa insegurança, aí sim ela está fazendo mal para ela. E aí é nesse momento que tem que se olhar. E nós todas aqui somos terapeutas, somos psicanalistas, é aí que a gente vai ajudar o nosso assistido a enxergar o valor dele, a confiar nele, acreditar nele, para que ele tenha essa visão, porque ele não teve essa visão que ele pode acreditar, que ele pode dar o passo sozinho, sim. Então, é essa visão de, tipo assim, essa intensidade dessa insegurança. Todos nós temos, não é? Nunca fui inseguro na vida. Não existe uma pessoa que fale que não é inseguro, né? Se você tem até nós mesmos, eu sei que todos aqui são terapeutas, quando a gente tem um assistido novo, que a gente não conhece ele, ali a primeira consulta ali, vamos conhecê-lo, e a gente, quem será que vem para nós, né? Será que eu sou capaz de ajudá-lo, né? Que a gente está aqui para ajudar o outro a se encontrar, a se olhar. E todos nós temos um pouquinho, mas é essa intensidade que a gente tem que olhar, né? Olhar para isso, tipo assim, a que ponto que essa insegurança está me trazendo tanta dor, está paralisando a minha vida, e aí sim, buscar ajuda, né? Buscar fazer uma análise, a se autovalorizar, a se conhecer e acreditar em si, na sua capacidade. Todos nós somos capazes. É só a gente acreditar em fazer. Não é, Miriam? Então, porque a responsabilidade de tudo que acontece aqui dentro é só nossa, né? A gente fala muito dos pais, porque os pais, afinal de contas, é a raiz, né? Como a árvore que tem a semente, a gente precisa ver o que tem nessa semente que vai dar aquela árvore, né? Mas a gente fala, não eles como responsáveis, né? Como a Alessandra colocou, eu achei muito bem colocado, porque, na verdade, eles são tão sofridos quanto a gente. A questão é, quando você percebe que tem uma insegurança gerada por essa raiz ali, você já sabe uma direção a se tratar, né? É mais para trazer a clareza e facilitar o processo de mudança. Porque só de entender o porquê de algumas situações, a gente já, dá o start, vira a chave, porque você já vê que muita coisa foi colocada e que não vem de você, né? E que você foi colocada, entre aspas, né? Porque é dentro do processo de aprendizado nosso. E a gente vai tendo mais facilidade para se tratar, né, dentro de um processo terapêutico. Então, a gente investiga todo esse caminho aí, né? Lembrando que quando existe a insegurança, inevitavelmente, existe a dependência emocional de alguém, né? Uma pessoa insegura, ela não consegue se virar sozinha, ela não consegue, ela sempre acaba na sombra de alguém, né? Com alguém dando apoio, alguém à frente. Além disso, eu não sei qual de vocês colocou aí, que me lembrou, que também é a questão controle, né?
Se eu vou fazer algo novo, inusitado, e eu vou ter que lidar com o que vem, mas eu não sei o que vai vir. E, de repente, essa dúvida do que vem é que me gera muita insegurança, porque eu preciso ter tudo no meu controle, né? Então, às vezes, a gente precisa relaxar e só viver, né? Quando a gente já está com esse problema paralisante mesmo, aí é um processo terapêutico só mesmo, porque sozinho é muito difícil, porque daí vem aquela sabotagem, como a gente conversou, né? De a pessoa mesmo negar de fazer as coisas, porque está doendo tanto que eu prefiro não fazer do que olhar para isso. Mas aí é só um processo terapêutico. Mas aquele que não é, né, terapêutico, observa a ponto de ser terapêutico, a ponto de precisar urgentemente para poder ser feliz, para ser ela mesma. Então, observa esse controle de que o resultado a gente nunca sabe. Nós estamos aqui agora, a gente não sabe o resultado, quantos vão assistir, né, quantos vão gostar, quantos não vão, e tá tudo bem, quantos vão compartilhar, o que a gente gostaria que todo mundo, mas a gente tem controle disso? Não. E nem por isso a gente precisa se fechar para o mundo, né? Então, é o controle, dependência emocional. Então, quando a gente vai em um processo desse, a gente tem que olhar para cada detalhe, né? Para todas essas vertentes aí, porque é igual um leque, que se abre em várias coisas que gera essa insegurança. A insegurança é mais a consequência de outras coisas, às vezes, que está por trás, né? Então, é muito importante um processo investigativo, trabalhar em cada pontinho, né, que é o que a gente está aqui oferecendo, né, para quem está passando por essa situação, né, Jô? Sim, porque a gente está aqui para amar e produzir de maneira satisfatória. Então, se eu não estou amando e se eu não estou produzindo de maneira satisfatória, para quem? Para mim mesma. É que tem alguma coisa que precisa ser equilibrado, ser organizado. E as terapias, elas nos mostram a nossa face, que a gente mesmo não reconhece, porque a gente é a filha de Dona Maria, a filha de seu José, a esposa do seu Valdir, né? A mãe da Vanise, a amiga da Dirce, a amiga da Mara, mas a gente não se vê direito quem é. Porque a gente tem um aspecto, assim, físico, né? E a gente é aquilo que as pessoas veem. Mas quem é você por dentro? Às vezes fica difícil a gente reconhecer a nós mesmos. Eu mesma só precisei de terapia para reconhecer quem eu era. Reconhecer meus valores. Sem a terapia, eu não conseguia. Então, o que a gente oferece aqui? No site Guardiões da Luz Terapeutas, nós temos 45 terapias que podem te ajudar, seja qual for o seu processo. Porque existe saída para tudo. Para tudo. E nós pedimos que vocês deem o joinha, compartilhem nossas lives, nossos encontros, nossos chás, se inscrevam no nosso canal, conheçam o nosso site, que eu tenho certeza que tem lá uma terapia, e lá tem 22 terapeutas que você vai olhar assim, vai simpatizar com alguém. Ah, que gostei daquela terapeuta, eu vou lá conversar com ela. Nós temos a nossa entrevista gratuita, que você pode entrar em contato com um de nossos terapeutas para ter uma conversa, para ter uma orientação. Porque viver paralisado por uma insegurança, viver paralisado por um medo, viver paralisado por uma vergonha, viver paralisado por causa de uma culpa, sabe? É jogar a vida fora. E nós temos, sim, que amar e produzir de maneira satisfatória. Nosso tempinho já está finalizando, mas eu vou pedir às amigas que deem mais uma palazinha, né, disso? Fala aí. Que a questão de segurança, todas as emoções fazem parte do ser humano. O que não pode ser feito é jogar debaixo do tapete.
não existe. Eu não sou assim insegura, eu sou 100% segura. Não façam isso, porque vai acabar voltando, né? Então, a primeira coisa é esse reconhecimento, né? Auto-reconhecimento. Eu tenho partes inseguras que eu quero resolver. E aí vai encontrar os caminhos, né, para resolver essa questão. Falou tudo, Sandra? Dirce, porque é a questão da gente se conhecer, da gente se aceitar, da gente se acolher, e mediante alguma necessidade, a gente mudar, mas a gente mudar por nós, não pelo outro. E as terapias, ela te ajuda muito nesse sentido, muito. Estamos aqui esperando por vocês, caso vocês se identifiquem. Isso aí, concordando, né, assinando embaixo com o que a nossa colega Dirce e a Alessandra falou, é não jogar para baixo do tapete, e o pior, enganar a si mesmo, não enxergar isso ou jogar a culpa no externo, ou o olho gordo, ou mau agouro, sempre é no fora e nunca dentro, né? E viver a vida, não fazer nada, fazer tal coisa, alcançar tal coisa, mas essa insegurança não te deixa, né? E não ir em busca disso é enganar a si mesmo. É pior do que colocar embaixo do tapete, porque uma hora alguém vem e puxa o tapete aqui e tudo voa para cima. Não é, André? É isso aí. E não dê, assim, o poder da sua vida na mão de ninguém. Tome as rédeas da sua vida. Eu não sou capaz, a minha autoestima lá tá, né, tá bem baixa, mas tome as rédeas da sua vida. Você é capaz de mudar isso. Se as coisas não estão boas, não deixe que o outro resolva por você. Você é capaz de resolver e dar os passos na sua vida. Nós viemos aqui para ser felizes, para nos aceitar, e aceite a si mesmo como você é. Acredite na sua capacidade. Acredite que você pode ser também tão importante, tão boa como as pessoas que você olha ao seu redor, que você admira. É que a gente sempre fica olhando para o externo. Olhe para você, se olhe no espelho e veja qual é a pessoa ali valiosa, o quanto que você já construiu na sua vida, o quanto você já modificou a sua vida. E isso, assim, é o maior, assim, uma das maiores coisas que a gente tem que olhar, assim, eu estou aqui por algum motivo. Então, vale a pena. Faça isso valer a pena. Ok? Né, amiga? Lembrando que a gente tem muitas áreas da vida, né? A gente não é uma só, agora aqui a gente está sendo uma, depois está com os amigos um outro perfil, né? Que a gente vai se mostrando na vida. Então, às vezes, o problema está apenas em alguma área, né? Então, às vezes a pessoa não percebe, né? Que está com uma insegurança, que está atrapalhando a vida dela, porque às vezes é em uma determinada área, em outras ela se dá bem. Então, é importante começar a observar esse pedacinhos da pizza, né? Como se fosse a nossa vida uma pizza, cada pedacinho uma área. Então, às vezes está ali, em algum pontinho. E tem uma frase que fala assim, né? Aquele ponto que mais te dói, né? Sentimentalmente falando, ali esconde um tesouro. Então, quando eu trabalho aquilo, destravo aquilo, a expansão é muito maior até do que a das outras que você já domina, porque ali tem algo que está travado, escondido, e de repente explode aquilo e você se mostra muito mais capaz. Por isso é importante, né? A gente nunca tá pronto, né? A gente sempre tem algo a vasculhar em nós, em algum pedacinho ali desse todo que nós somos, né? Então, a gente finalizando aqui, né, gente? Por favor, vamos lá, né? A gente não tem controle nenhum do que vai vir, mas sempre a gente pode fazer melhor para nós e para o outro. Então, é hora de curtir, compartilhar com os amigos, porque todos nós precisamos nos soltar nas áreas a qual a gente se sente preso e travado, né, gente? Então, é isso, né, Jô? É isso aí, então.
curte aí, compartilha, se inscreve no canal, que tem muita coisa lá. Se vocês tiverem algum tema que gostaria que nós, no nosso encontro, no nosso chás, a gente trouxesse o tema para a discussão dos terapeutas, também coloca lá a sua sugestão de um tema que a gente vai, sim, fazer. E é aquilo, o maior cuidado que a gente precisa ter é para essa insegurança, esse medo sem, assim, generalizado, não se torne uma doença física, né? Porque isso pode também gerar uma doença física. Pode haver até crises de pânico, etc. Então, o maior cuidado é a gente buscar ajuda enquanto o negócio está começando, enquanto a gente sente algum desconforto ali, algum desconforto lá, se a gente vai fazer uma prova e, de repente, passa mal, não consegue ir fazer a prova. Se isso acontece mais de uma vez, é porque tem alguma coisa emocional atrapalhando. Então, a gente faz por amor, estamos aqui à disposição de todos que quiserem. Um abraço para todos.